paz do Senhor Jesus a todos. Sou o pastor Gilson Nildo. Nós estamos aqui nessa manhã, de volta com muita alegria para, nessa manhã, juntamente com todos vocês que estão aí nos seus lares, para aprendermos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da ADBA, Assembleia de Deus, Belém, em Araraquara. Temos a alegria nessa manhã de tê-lo conosco. Esperamos que esta aula seja uma bênção para você nessa manhã, extensiva a toda a sua família. Já pedimos que você possa estar compartilhando nas redes sociais o link desta aula, juntamente também nos grupos de WhatsApp, para que todos possam ser nessa manhã contemplados com esta aula maravilhosa, que é a aula de número 6, a lição de número 6, do dia 10 de maio, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. Temos na alegria nesta manhã de termos aqui juntamente conosco seletos pastores para estar comentando esta lição da escola dominical. Temos conosco o pastor Benedito, pastor da nossa congregação ali no Parque das Hortênsias. Deus abençoe, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Também o pastor Jairo, pastor aqui do Templo Sede, professor da IBD. Temos a alegria, pastor Jairo, de recebê-lo, seja bem-vindo. No nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. E também o presbítero Eric, coordenador da nossa IBD, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos no precioso nome de Jesus Cristo. Queremos também, já aqui no início dessa nossa aula da IBD, queremos parabenizar todas as nossas mães, todas as mães da ADBA do Brasil, em especial a minha mãe, que está lá em Viema, Mato Grosso do Sul, a Marlene, e minha esposa, que está em casa, a irmã Késia. Fica aqui as nossas felicitações para todas as mães nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Nós queremos, nesse momento, iniciarmos também com uma oração, para que logo após nós possamos adentrar aí nessa escola bíblica dominical. Com certeza vai ser bênção para as nossas vidas. Oremos a Deus. Senhor, queremos agradecer a Ti nessa manhã, por estarmos aqui, Senhor, reunidos nessa modalidade, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, para aprendermos a respeito da Sua santa e poderosa palavra. Pedimos que o Espírito Santo de Deus ilumine cada professor, ilumine a mente dos nossos irmãos, irmãs que estão nas suas casas, Senhor, amigos que estão assistindo essa EBD nessa manhã, que o Senhor possa, Senhor, dar entendimento, sabedoria, porque só o Senhor pode esclarecer a verdade das Escrituras Sagradas. Te agradecemos nesta manhã, no nome precioso de Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos, como eu já disse, a lição é a lição de número 6, com o tema a condição do gentio sem Deus. Fique aí até o final desta aula, continue compartilhando. Se vocês quiserem interagir também, enviar algumas perguntas, possam estar fazendo. Nós vamos estar aí olhando no Facebook e poderemos até escolher alguma dessas para que nós possamos estar respondendo aqui nessa manhã. Então você vai aprender nessa manhã, todos nós vamos aprender no tópico de número 1, que é o primeiro tópico, chamados incircuncisão. Dentro desse primeiro tópico tem 3 subtópicos, que é o conceito da circuncisão, o significado religioso da circuncisão e a circuncisão do coração. Depois vamos para o tópico de número 2, que é estranhos ao concerto da promessa. Nós temos 3 subtópicos, que é uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados aos pactos das promessas. O tópico de número 3 tem como tema sem esperança e sem Deus. Vamos aprender sobre desprovido da esperança e sem Deus no mundo. Glórias a Deus. Esses são os tópicos da nossa lição. O textuário da nossa lição está escrito: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eras gentios na carne, chamados à incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo número 11. A verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, Romanos capítulo 4, versículo 11 e versículo de número 12. Nós vamos fazer a leitura nessa oportunidade. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, tendo esperança
promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12, 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tiveram na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Glórias a Deus. Esses são o texto ao qual nós vamos estar aí meditando nessa manhã. E para darmos início nessa oportunidade, nós vamos começar com o pastor Benedito. Pastor Benedito, chamados incircuncisão. Nós vemos aqui nesse tópico aqui a condição dos gentios que não faziam parte do pacto da aliança, né? O pacto que Deus fez com Israel. Eles não foram incluídos nesse pacto, embora Deus, na sua presciência, nós sabemos que Deus abrangeria também a salvação, né, de todos os gentios, mas nós vemos chamada incircuncisão. O pastor pode estar fazendo os comentários sobre esse primeiro tópico, por gentileza. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. É mais motivo de alegria aos nossos corações estarmos novamente aqui juntos para comentarmos e meditarmos a palavra de Deus. E desta feita, como já foi bastante mencionado, sobre a condição dos gentios sem Deus. A princípio, aqui na minha introdução, eu quero fazer aqui uma observação que é muito interessante, é a questão da divisão da humanidade, que era em dois povos. Mas antes, quero aqui abordar que desde Adão até Babel, conforme estudamos em lições anteriores, a humanidade era um único povo. Até Babel era um único povo. Inclusive falava o mesmo idioma, como já é do saber de todos os alunos da escola dominical. Pois bem, a partir da chamada de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, em 2091, quando Abraão tinha 75 anos de idade, baseado no capítulo 12, Deus formou o segundo povo, os conhecidos hebreus ou judeus. E ambos os povos trilharam juntos por mais de 2.000 anos, 2.120 anos aproximadamente, até a formação do terceiro povo, que Paulo faz menção. Antes Jesus fez menção e depois Paulo, e aí o terceiro povo é a igreja, assunto que nas próximas lições certamente será muito mais abordado e expandido o assunto em si. Pois bem, a partir daqui nós temos o enredo, que é justamente a questão da inclusão dos gentios no terceiro povo, porque enquanto os dois estavam juntos, andando juntos, estava tudo bem, mas quando veio a fluência, o nascedouro do terceiro povo, aí começou o enredo, pois para os judaizantes, que pertenciam em partes à igreja daqueles dias, haja vista o evangelho ter sido pregado em primeiro lugar para os judeus, eles, portanto, tinham em si um elemento que trouxe, por exemplo, a privação para os gentios participar do terceiro povo, que é o assunto da circuncisão. Então, os irmãos vejam que, a partir de então, nós temos aqui todo uma problemática. Na verdade, o assunto da circuncisão é um assunto que merecemos muito tempo para explorar o máximo possível. Todavia, não é possível desta feita, mas deixo aqui algumas coisas que são importantíssimas. Quando vimos aqui no primeiro tópico, como o pastor Gilson acabou de abordar, chamados em circuncisão.
chamados em circuncisão, é um termo depreciativo, é um termo ofensivo, um termo pejorativo, redutivo e etc. Não sei se os senhores se lembram, mas há uma pergunta do garoto rei Davi, que disse: quem é este incircunciso? Falando a respeito do filisteu. Quem é este incircunciso Golias, né? que venha abordar ou que venha trazer dificuldade para o Deus Todo-Poderoso? Então, a intenção da incircuncisão ou incircunciso é justamente depreciar aquele tal. Então, a tônica, meus irmãos, a tônica geral aqui do texto em apreço é os gentios de outrora. E quero lembrar os irmãos aí nesses 2 versículos que o pastor leu, diz que aqui o propósito do apóstolo Paulo foi, em primeiro lugar, trazer a memória dos gentios salvos. Observem que os irmãos, com cuidado, os irmãos vão ver aí, trazer a memória dos gentios salvos as condições recusáveis vividas por eles no passado, antes de receberem a Cristo. Notem que está escrito: noutro tempo éreis, quando Paulo estava comentando com os irmãos da igreja de Éfeso. Depois, no versículo seguinte, ele diz: naquele tempos estáveis. Então, esta era a condição, justamente uma verdadeira tragédia, a situação caótica dos gentios, olhando por este lado, pois estavam o quê? Em desvantagens, enquanto os judeus estavam tendo toda a vantagem, porque inclusive o próprio Jesus, falando a samaritana, ele disse: a salvação vem dos judeus. João 4:24. Não é isso? Então, a salvação vem dos judeus. Então, os gentios estavam em desvantagens, indiferentes, excluídos, por não serem circuncidados, e assim estariam fora do alcance das promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Glórias a Deus. Muito bem. Nós vemos, pastores, que Paulo está expondo aqui de uma forma bem clara, de uma forma bem didática, dizendo, como muito bem disse o pastor Benedito: antes vocês eram, agora vocês estão no corpo de Cristo, agora vocês não são. Antes vocês não eram participantes. Então Paulo traz aqui todo um enredo, toda uma história, mostrando que agora eles, pela fé em Jesus Cristo, né, esse povo que estava ali em Éfeso, tinha recebido a mensagem da cruz, e agora eles eram participantes das mesmas promessas que foi feita ao povo judeu, mas através de Jesus Cristo eles foram alcançados por esta bênção, por esta graça. Muito bem, pastor Jairo Pereira, nós queremos ver suas considerações sobre esse primeiro tópico, chamados em circuncisão. Paulo vai falar sobre o significado religioso da circuncisão, o conceito de circuncisão, como já foi colocado também aqui, a nova aliança e a circuncisão do coração, que era essa que Paulo agora estava mostrando para toda a igreja. Não é isso, pastor Jairo? Minha gratidão também, poder estar aqui junto com os irmãos, pastor Gilson Nildo, também o nosso superintendente, irmão Eric, muito obrigado. Feliz em poder estar com o ilustre pastor Benedito, que também é um dos nossos professores. Obrigado. E o interessante de tudo que o pastor Benedito estava falando acerca dos gentios, né, não podemos confundir com a palavra gentil, né, não tem nada a ver com carisma, com empatia, mas sim com etnia. Isso. Nós, todos, antes, né, de termos alcançado esta graça, de conhecermos a Cristo como Salvador, todos nós, né, éramos gentios, incircuncisos, de fato um termo depreciativo que nos gera uma aviltez, uma autodesconsideração. E quando a gente observa o contexto da palavra gentil e o conceito também, é claro que sempre houve 2 povos, até que Cristo morresse, ressuscitasse e formasse a igreja, que isso nós veremos nas aulas posteriores. Nós vemos que em Abraão, Deus traz esse conceito da aliança, do pacto,
porque da promessa, a posteridade falando do filho, que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. E a palavra grega para gentios, né, é etne, que também tem a conotação de goim. E aqui a gente vê, ora é traduzida por nações, ora por gentios, ora por pagãos. O termo gentio deriva-se da palavra latina para nações, no uso comum, aqueles que não eram judeus. Aí nós vemos várias referências, como está no Salmo de número 2, versículo 8, Isaías capítulo 11, versículo 10. E há uma nota também aqui do subsídio que diz que os gentios eram politeístas, idólatras, eles serviam a vários deuses, acreditavam e adoravam muitas divindades, entre aspas, porque na verdade eram demônios. Então as nações do mundo, a gente vê na Bíblia muitos deuses sendo adorados, como Milcom, Astarte, Astarote, Baal Zefon, enfim, Diana dos Efésios. É de praxe as nações do mundo venerarem essas divindades, porque eles estão num estado de queda, eles estão caídos. Mas, graças a Deus que incluiu a gente pela salvação em Cristo, nesse plano glorioso aí, na descendência de Abraão. Glórias a Deus. Muito bem, pastor Jairo, pastor presbítero irmão Eric, suas considerações, comentários nesse primeiro tópico, que tem esse tema aí, chamados a incircuncisão. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria podermos retornar mais uma vez à EBD para estudarmos essa lição tão importante, a palavra de Deus, especificamente essa carta tão maravilhosa para a nossa igreja atual. Aqui nós, depois dessa explanação dos nossos amados irmãos, que foram bem felizes, o contexto histórico que o pastor Benedito expôs, o comentário do nosso pastor Jairo, é muito gratificante nós estudarmos essa lição nesta manhã, para nós entendermos, de fato, o que era a circuncisão e incircuncisão. Primeiro, você precisa entender a definição da circuncisão, que era a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, os judeus tinham que fazer essa prática quando eles completavam, os meninos completavam 8 dias de vida. Então, eles tinham que fazer essa prática, que era a circuncisão, que era o pacto que fizeram com Abraão, Deus com Abraão. E com isso, eles se tornavam os filhos da promessa. Sendo que na igreja de Éfeso começou aquele conflito, porque nós tínhamos os circuncisos e os incircuncisos, que eram os gentios. Então, quando a igreja de Éfeso foi formada, tinha ali o grupo dos judeus, o povo judeu e o povo gentio. E os judeus queriam que o gentio também passasse pela circuncisão, para se tornar parte da promessa. E chegou num caso que causou polêmicas, inclusive nós vamos falar mais para frente, que foi o primeiro concílio da igreja, a primeira convenção geral da igreja, por conta dessa polêmica. Por quê? Tinha os circuncisos e os incircuncisos e os circuncisos, que eram os judeus e os gentios. E os judeus queriam que eles fossem circuncisos. E Paulo, mostrando para a igreja de Éfeso que a circuncisão depois de Cristo, ela se dava através do coração, e era algo espiritual, através do Espírito, e que os gentios não precisavam ser circuncidados mais. Por quê? Porque Cristo já foi circuncidado no dia, quando ele tinha 8 dias, oitavo dia de vida, ele foi circuncidado e morreu na cruz. Não precisamos mais ser circuncidados, porque isso vem do coração, é algo espiritual. Então, o que nós temos que entender que, naquela época, os judeus precisavam ser circuncidados, porque ele tinha um pacto, Deus fez o pacto com Abraão. E
sendo que os gentios não precisavam ter mais essa prática. Mas Paulo deixa bem claro aqui as condições dos gentios. Olha, antes estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E aí, nós temos que entender que o apóstolo Paulo tinha aquela preocupação de não desprezar os judeus, por conta deles serem circuncidados, e também não menosprezar os gentios, mas deixar bem claro a atual situação dos gentios. Muito bem, graças a Deus. Nós vemos que a presciência de Deus, o conhecimento de Deus, de conhecer as coisas de antemão, e de trazer até um conforto teológico para a interpretação das Escrituras, nesse ponto aqui, é muito importante. Primeiro eu estava fazendo uma análise, quando você lê Romanos, capítulo de número 4, e vai ler o que Paulo vai escrever sobre essa questão da circuncisão, você vê a primeira coisa, a promessa foi feita a Abraão e não era proveniente da circuncisão. Versículo 9 e 12, de quando Paulo escreve aos Romanos. E nem da lei, capítulo 13, versículo 13 e 16 de Romanos, capítulo 4. Mas da justiça da fé, fundamentada na fé. Então veja, eu quero até ler com vocês, eu quero que vocês acompanhem comigo, que coisa maravilhosa. O versículo de número 11 vai dizer assim, irmãos, Romanos 4, 11. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Compreende? Para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Aí o versículo 12 diz assim, ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas aqueles também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então veja, irmãos, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus, um plano de Deus, que a fé, que essa que foi os gentios, como o pastor Jairo colocou, eles foram realmente aceitos como igreja, né, através da fé em Cristo Jesus. E essa foi um debate que houve entre os apóstolos, não é isso? Que quando eles vê lá em Atos capítulo 10, aquela visão que Cornélio teve, que Pedro foi chamado, e os judeus tinham dificuldade de entender porque que agora os gentios que não tinham pacto da circuncisão vão fazer parte desse chamado, dessa mesma aliança, e eles vão dizer, verdadeiramente Deus estendeu a salvação aos gentios também, porque é pela fé, desde o princípio já era objeto da fé de Abraão, extensivo a todos aqueles que creem, que acreditam. Mas nós vemos também nessa lição, pastores, que quando Paulo vai escrever para eles, Paulo diz, olha, nem a circuncisão, nem a circuncisão agora tem valor algum. Uma nova criatura. Mas sim, ser uma nova criatura. Então Paulo vai ensinar para eles agora a circuncisão que os gentios precisam, explicando também para os judeus, não é mais aquele pacto, aquele sinal externo, mas é a circuncisão do coração. Né? O que vale agora é ser uma nova criatura. Deus separou esses dois povos, lá no princípio, né? Israel escolheu de todas as nações, então existia praticamente, vamos dizer, duas nações, Israel, o povo de Deus, e as nações gentias, mas foi apenas uma separação em termos nacionais e em termos rituais, porque em termos morais Israel foi uma tragédia, sim ou não? Né? A ponto de Deus permitir que eles vão ser levados cativos, fiquem lá quase 70 anos, né? E toda vez que eles saíram da moralidade, da vida que Deus quis para eles, como Deus os chamou, como nação santa, povo adquirido por Deus, que eles se contaminavam com as nações gentias, Deus permitia ali que os seus inimigos, né, pudessem o assolar para que eles voltassem para as promessas de Deus. Muito bem, pastores, muito bem colocado, é um tema muito bom, né, muito gostoso da gente, né? Sugestivo, né, e de nós aprendermos. E vemos que a igreja, como eu estava conversando com o pastor Jairo antes da aula, a igreja ela foi formada por judeus e depois os gentios, não é verdade? Tanto é que os gentios ultrapassam os membros, a quantidade, se for ver em termos, né, de judeus, porque o evangelho veio para toda a nação, raças, tribos, línguas e nações, sem barreiras, né? O evangelho alcança todas as pessoas, todos aqueles que se achegam
diante de Cristo. Muito bem, meus amados pastores, nós vamos adentrar, eu sei que o tempo é curto, os amados têm muito mais comentários para fazer sobre isso, mas vamos adentrar no tópico de número 2 nessa oportunidade. Gostaria que você continue compartilhando aí nas redes sociais, se tiver alguma pergunta pode estar enviando também, e para que outros irmãos e irmãs possam ser alcançados nessa manhã com esse tema tão importante da nossa escola bíblica dominical, que é a condição dos gentios sem Deus, que na verdade era a nossa condição. Sim. Né, pastor Jairo, pastor Benedito, a nossa condição sem Cristo, né, sem Deus no mundo, é a condição dos gentios. O tópico 2 diz assim: estranhos ao concerto da promessa. Então era um povo praticamente uma cegueira espiritual, vamos dizer assim, não é isso? Antes deles ter aceitado a Cristo como Salvador, fazer parte da igreja de Cristo agora juntamente com os judeus, né? Também que ali já estavam na fé, eles eram estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo, Paulo vai lembrar que eles viviam dessa forma, não é isso? E esta era a minha forma, esta era a sua forma, amado e querido irmão, antes de você ter aceitado a Cristo como Salvador. Uma vida sem Deus e uma vida sem Cristo. Mas Deus alcançou a mim, alcançou a você nessa manhã, glórias a Deus por isso. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, participando dessa mesa espiritual, se alimentando deste pão que desce do céu para nós. Pastor Benedito, estranhos ao concerto da promessa, suas considerações sobre esse tema. Meu amado irmão, aqui nós temos uma forma, uma abordagem da parte do apóstolo Paulo muito enriquecedora, porque ele diz: sem Cristo, haja vista, Cristo, a princípio, pertenceu aos judeus. Por isso, a expressão de Paulo, sem Cristo. Pois até aquele momento, não havia ainda expandido essa possibilidade, de uma forma geral, como conhecemos hoje, a os gentios. Por isso que Paulo expressou dizendo, sem Deus, sem Cristo, porque, conforme o comentarista diz, que isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, justamente por não fazer parte do povo judeu, conforme aí os subtópicos posteriores, que aponta que nós estamos justamente alienados à distância, sem possibilidade, porque não tinha o menor conhecimento, justamente dessa condição de sermos salvos por Jesus. Então, a ignorância nos levava a isto. E a possibilidade, justamente por não estarmos unidos ao povo judeu, olhando para Cristo pela pregação do Evangelho, que contribui muito para a salvação dos perdidos. Então era isso, separado da comunidade de Israel. Então, essa possibilidade, essa condição aqui, esse impedimento, isso nos trazia dificuldades. Eram o quê? Nada mais, nada menos do que barreiras que nos impossibilitavam de nos aproximar de Deus. Muito bem, verdade. Separados dessa maravilhosa que é a comunhão com o sagrado, com Deus. Presbítero Eric, meu amado irmão, possa fazer seu comentário sobre esses tópicos desse segundo tópicos dessa lição. Muito bem, pastor Benedito, complementando o que o pastor Benedito trouxe, a explanação tão rica aos nossos corações, quero lembrá-los que, voltando a falar que o apóstolo Paulo, aquela preocupação com os dois povos, gentios e judeus. E desta feita, o apóstolo Paulo, deixando claro a real situação dos gentios, porque os gentios, eles eram extremamente idólatras, pagãos, e com isso, talvez, eles pensavam que eles eram religiosos e que eles também faziam parte
né, da promessa messiânica da salvação, adorando outros deuses, mas não a salvação em Cristo. A salvação por estar adorando um Deus, os deuses, como o pastor Jairo falou, quantos deuses tinham, né? E não é diferente hoje. Hoje, muitas pessoas acham que só pela religiosidade, só pelo fato de adorar algo, já garante a salvação em algum lugar. E nós sabemos que a salvação, ela só vem através de Jesus Cristo. E aqui o comentarista, ele deixa claro que, ele comentou que isso indica que a religiosidade dos gentios eram incapazes de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Então, o apóstolo Paulo fala uma vida sem Cristo. Depois, separados da comunidade de Israel, ele salienta as desvantagens de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. As desvantagens deles não pertencerem. Mas isso não precisava ser circuncidado, como nós já vimos no tópico anterior, mas eles tinham que mudar o seu conceito, eles tinham que mudar a sua forma de vida. Como Gálatas, como nós já lemos o tópico anterior, que fala, eles tinham que viver uma nova vida, uma nova perspectiva, ter o conhecimento desta nova aliança. Então, o apóstolo Paulo, nesse tópico, o comentarista, o estranho ao conselho da promessa, ele deixa bem claro isso, ou a preocupação do apóstolo Paulo em relação a uma vida sem Cristo, separado da comunidade de Deus e alienados aos pactos das promessas. Graças a Deus. Pastor Jairo Pereira. A verdade é que o nosso estado como gentios, antes de termos Cristo na nossa vida, era um estado de miséria, absoluta miséria. Nós vivíamos sem Cristo, ou seja, não tínhamos acessibilidade a este Messias ungido, capacitado, que tomou o nosso lugar, e isso na cruz do Calvário, atendendo todas as exigências da lei. Nós estávamos fora, alienados da promessa, do pacto de Deus com Abraão. Nós estávamos sem Deus no mundo e nós estávamos sem esperança. Então, o nosso quadro, no âmbito gentílico, antes de alcançarmos esta fé salvadora, era um estado deplorável, mas, graças a Deus, que pelas suas riquíssimas misericórdias, nos gerou para uma viva esperança. Amém, Glórias a Deus. Muito bom esse tópico. Nós vemos que eles eram, Paulo vai dizer, olha, vocês eram separados da comunidade de Israel, ou seja, sem cidadania. Sem cidadania. E qual que era a desvantagem dos gentios? Primeiro, eles não faziam parte do povo escolhido. Então, Paulo vai deixar isso muito bem claro para eles, conforme nossa lição. E uma vez que eles não faziam parte do povo escolhido, eles não podiam usufruir das bênçãos e dos privilégios dessa aliança. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 9, versículo 4, Paulo vai deixar isso muito bem claro. Ou seja, Deus não havia se revelado a eles, pois a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência. Gênesis, capítulo 17, versículo de número 17. Eles estavam fora daquelas promessas que era feita a Abraão, Isaac e Jacó. Mas aconteceu algo muito interessante. Por meio de Cristo, eles se tornariam descendentes de Abraão. Sim. Muito interessante, para fazer parte dessa promessa. Gálatas, capítulo de número 3, e o versículo de número 29 diz: se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros dele conforme a promessa. Veja que bênção que Deus nos concedeu, meus irmãos, de sermos participantes desta promessa por intermédio da vinda de Jesus Cristo. Então nós temos aqui nesse tópico aqui, 2 para finalizarmos, o pacto abraâmico, que está em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1 e o versículo de número 3. Eu comentava com o pastor Jairo, quando Deus disse para Abraão: e em ti serão benditos todos os judeus da terra? Não. Deus vai dizer aqui: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso.
Então esse versículo me chamou muita atenção, né? Porque é importante que os gentios, eles faziam parte da aliança de Deus com Abraão, mas Deus não fez nenhuma aliança com eles. Deus não fez nenhum pacto com eles. Mas na presciência de Deus, sabendo da figura do Messias, de Cristo Jesus, eles foram aqui, vamos dizer assim, incorporados na promessa, né? Incluídos nessa promessa, não é verdade? Então Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que o ser humano, ele sem a fé, realmente, como o escritor anônimo aos Hebreus diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio Jesus, pastor Gilson, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a salvação é para todos, não é específico a um grupo, somente através da fé em Jesus Cristo que eu adquiro a salvação. Então, o próprio Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Verdade, então, o evangelho, que o evangelho aberto, seja, né, alcançado por todos os povos, tribos, línguas, nações, através de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mais algum comentário, pastores? Se não houver, nós vamos para o tópico de número 3. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Então, vemos aqui o tópico de número 3. Esse é muito importante, que tem o tema: sem esperança e sem Deus. É muito triste, irmãos. Nós podemos fazer aí uma retrospectiva sobre as nossas vidas, quando nós não conhecíamos a Cristo, essa luz, essa graça de Deus sobre as nossas vidas, né? A luz de Cristo que iluminou os nossos caminhos através da sua palavra, conforme o salmista escreveu no Salmo 119, versículo 105, nós também vivíamos sem esperança e vivíamos sem Deus no mundo, né? Esta era a condição deles. Pastor Benedito, seus comentários sobre o tópico de número 3. Amados, voltando aqui, nós temos nesse tópico de número 3 a questão de a vivência ou a situação dos gentios sem Deus. Era uma situação, repetindo, deplorável, situação que eles viviam naqueles dias, porque não era nada fácil para os gentios no que diz respeito às coisas espirituais, mesmo porque eles estavam desligados do povo e agora aqui vivendo uma vida sem esperança, não tinha a menor esperança de algo diferenciado no que diz respeito à salvação. E, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, como já foi mencionado aqui, eu quero ler aqui 2 versículos bíblicos que estão registrados em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18, diz assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Observem que a bênção salvífica já estavam batendo na porta dos gentios. Inclusive, foi bem mencionado aqui agora há pouco a questão do Cornélio, aquele homem gentil que não tinha nenhuma ligação com os judeus e muito menos ter qualquer consciência da vida espiritual. E observe, o homem estava orando e prestando suas contribuições de obras naturais, e o anjo chegou para ele e disse: olha, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Então as portas se abriram. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é a pessoa de Paulo, que por ter se convertido, veio com tudo para pregar para os judeus. E quanto mais ele pregava para os judeus, mais recusado ele se tornava. E as dificuldades foram aumentando. Mas, a princípio, no início, o Senhor Deus já tinha dito que Paulo seria pregador dos gentios. E ele se tornou não apenas um pregador, mas o doutor do ministério da palavra
para os gentios. E nós temos esta graça, essa bênção da parte de Deus. No capítulo de número 14 e 27 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, está falando dos apóstolos, e como abriram aos gentios a porta da fé. Olha que coisa linda. Os irmãos há de convir comigo que os corações gentílicos se abriram com mais força, com mais ímpeto para abraçar a fé, quando Paulo pregou para os gentios. Então, a princípio, era uma situação difícil, porque não tinha esperança. Mas assim que o evangelho chegou, a esperança bateu às portas. E, como os irmãos veem um pouco no segundo subtópico, sem Deus no mundo. Era a nossa vida. Do homem gentil, sem Deus no mundo. Uma vida totalmente entregue à idolatria, ao erro, sem ter uma ótica para cima. A visão do gentil era sempre no sentido horizontal, porque no sentido vertical eles não tinham nenhuma condição, até que as portas da salvação se abriram para eles, porque até então eles eram sem Deus no mundo. É bom que se diga aqui e agora que existe uma ilusão muito grande. Todas as pessoas que não têm o menor compromisso com a verdade de Deus dizem por aí, aqui ou acolá, que são filhos de Deus, que todo mundo... Isto é uma ilusão. Né? Para ser filho de Deus precisa nascer de novo. Entendeu? Uma coisa é ter sido feito ou formado pelas mãos de Deus. Uma outra coisa é ser filho de Deus de coração, entendeu? Voltado para as bênçãos de Deus, depois da atuação do Espírito Santo e por meio do Evangelho, que foi que a fé brotou para sermos uma nova criatura. Então, hoje, após salvar isso aqui, não vai nenhum orgulho, nem nenhuma arrogância da nossa parte, absolutamente, mas, pelo contrário, devemos aqui estar sempre mencionando isto, porque isso aqui gera muito e o melhor para a vida daquelas pessoas que nos ouvem e nos assistem neste momento. Muito bem, pastor Benedito, realmente era essa a condição dos gentios. A bondade, a infinita misericórdia de Deus o abriu a porta, né, para que eles pudessem ser incluídos, glória a Deus por isso, né, no projeto da salvação. Pastor Jairo Pereira, suas considerações sobre esse tópico de número 3, sem esperança, sem Deus, né, era a condição dos gentios. Quando nos diz que estávamos desprovidos de esperança, né? Todos nós como gentios, né? Cortados da promessa. E há aqui um subsídio que diz: os judeus e os gentios antes e depois da cruz de Cristo. Antes, a humanidade, para os judeus, dividia-se em duas raças: os judeus e todo o resto da humanidade, os gentios. Depois, a humanidade passa a ser dividida em três povos: judeus, gentios e igreja, que é constituída de judeus e gentios, como Paulo registra em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 32. Antes, os gentios estavam separados de todos os privilégios concedidos por Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Hoje, depois da cruz, em Cristo, judeus e gentios estão perto, a uma parede. Antes, a antiga religião judaica representava uma grande barreira aos gentios. Hoje, a antiga religião judaica não representa mais barreiras aos gentios. Por quê? Porque desta esperança que temos em Cristo. É muito bom ter esperança na vida, principalmente nos âmbitos psicológicos, né, para a gente vencer algumas dificuldades, algumas lutas, depressões, angústias que nos vêm. Mas a esperança sem Cristo, ela só serve para esse mundo. Então a nossa esperança, ela é viva e ela é eterna a partir do novo nascimento. E o pastor Benedito fora muito feliz e enfático ao dizer que nem todos são filhos de Deus. Não, se não nascer de novo,
se não aceitar a Cristo, criatura continua sendo, mas filho não. Tá? Deus não tem filho que vive na prática contínua do pecado, na idolatria, nos âmbitos da feitiçaria, enfim, Deus não tem filhos desta forma. Todos podem ser salvos a partir do chamado da graça, mas se não atender esse chamado, continuará sem Deus e sem esperança no mundo. Muito bem, pastor Jairo. E a esperança, essa palavra esperança traz a ideia de confiança nas Escrituras, e seu principal uso está ligado à confiança nas promessas, conforme o Salmo de número 130, versículo de número 5, Jeremias 17, versículo de número 7. Glórias ao nome de Jesus. Presbítero Eric. Meus queridos irmãos, é muito gratificante, né, estudarmos essa lição tão importante que fala sobre a situação dos gentios, dos judeus e a nossa situação também. Trazendo para o nosso conceito atual, desprovidos de esperança era eu e você antes de Cristo. Pior coisa, como nossos irmãos explanaram aqui, é o homem viver sem esperança. O comentarista, ele fala que a esperança é a âncora da alma. Então, se a pessoa vive sem ter esperança, é a pior coisa. Mas isso era o nosso cenário antes de aceitarmos a Cristo. Mas hoje que nós aceitamos a Cristo, vivemos uma nova vida, nós temos esperança. Então, a esperança é muito importante. Os gentios viviam sem esperança, sem perspectiva, sem ter um futuro. Não tinha uma esperança além do túmulo. Ele tinha aquela perspectiva, não tinha perspectiva, a vida acabava ali, vivia, como o pastor Benedito falou, numa visão horizontal. E isso, para a humanidade, para o homem hoje, isso é terrível, é muito grave. Por isso que nesta manhã eu te convido a você, se você perdeu as suas esperanças, se você é cristão, se você aceitou a Jesus, não pode viver dessa forma. Cristo é a nossa esperança. O apóstolo Paulo falando também, se não me falha a memória, para Timóteo, falou, olha, Cristo a nossa esperança. Então tenha esperança que dias melhores virão, que Jesus está com você nesta manhã, te dando força, te capacitando, te orientando a tomar a melhor decisão para você viver nesses momentos difíceis que você está se encontrando. Então, Cristo é a nossa esperança. E os judeus, e o apóstolo Paulo deixa bem claro isso, que ele era desprovido de esperança, o judeu, os gentios. Era desprovido, mas Cristo era a esperança. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus, mas que agora eles tinham Cristo na sua vida. Isso é muito importante, você não perder essa ideia, que Cristo está com você e Cristo é a sua esperança. E o interessante, pastor Gilson, me permita, quando o presbítero Eric faz a citação que a esperança é a âncora da alma, aqui a imagem figurativa é que um navio atracado com âncoras profundas para resistir os embates das ondas furiosas. Se nós não atracarmos também a nossa alma, essa esperança viva que é Cristo, a vida perde completamente o sentido. Sem dúvida. Se nós não termos uma visão da eternidade e vivermos para a eternidade, esta vida não valeria nada. Então, os amados ouvintes que estão assistindo, participando conosco, interagindo, continue crendo em Cristo. Atraque-se a sua vida, suas emoções, a sua alma em Cristo, que é o porto seguro. Do contrário, todos os vendavais da vida podem fazer com que essa embarcação chamada de existência venha a sucumbir. Então, essa esperança viva e eficaz nos catapulta a vivermos com alegria, esperançosos, com uma nova perspectiva na existência. Que Deus continue abençoando os irmãos. Glórias a Deus. Pastor Benedito. Meus irmãos, depois de comentários, como estamos aqui participando, sairemos daqui ricos de saber. Deus abençoe os companheiros. Eu quero fazer aqui, abordar
como um fechamento, o versículo de número 13, por que eu quero abordar ele? Porque eu entendo que ele é um versículo-chave. E ele ficou sem participar da lição, tanto nesta 6 como na 7ª. Então eu fiz questão de fazer aqui um levantamento curtinho, só para fazer um fechamento. Está escrito lá assim, isso depois de tudo que Paulo abordou sobre a situação dos gentios, agora ele chega dizendo, mas agora? Esse mais agora me prende, porque mais agora, meu Jesus, que está aí no versículo 13, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, eu quero apontar aqui o seguinte, em primeiro lugar, este mais agora aponta para uma mudança. Foi o que aconteceu com os gentios salvos. Houve uma mudança radical. Uma mudança. A conversão aconteceu aqui e mudou totalmente. Uma mudança decisiva na vida dos gentios. Em segundo lugar, esse mais agora aponta a posição presente do momento dos gentios salvos. É a posição, assunto que abordamos na lição anterior, mas aponta para a posição dos gentios salvos. Posição essa proporcionada por Cristo, a quem por tanto tempo estivemos longe. Agora, pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Só para dar um toque rapidamente sobre a questão prática, natural da circuncisão, só para dar um toque. Uma das coisas que acontecia na cirurgia, primeiro, sangrava. Segundo, doía. Então, observe bem, nos sangramentos, vocês perceberam aí o versículo, quando diz assim, já pelo sangue de Jesus chegaste perto? Então, Jesus passou pelo mesmo processo natural, mas não é isso que eu quero apontar. Eu quero apontar o Jesus na cruz, se entregando ali, derramando o seu precioso sangue e sentindo dor. Então, para que pudéssemos chegar onde estamos hoje, então também é necessário que nós, para que sejamos salvos, na circuncisão do coração, aparentemente parece que vamos perder alguma coisa. Eu até me recordo que quando o homem aceita Jesus, uma das coisas que flui muito na sua mente é, nossa, vou perder isto, vou perder aquilo. Mas tudo que o homem pensa em perder são supérfluos, principalmente com relação ao que Jesus está oferecendo, que é a salvação. Então, observem aqui, esta é a posição dos salvos, mesmo gentios, mas que agora se encontra, nós que dizemos, conforme o texto, que estávamos longe, mas agora, pelo sangue de Jesus, chegamos perto. E como dizem por aí, quem te viu e quem te vê. Porque hoje somos diferentes. Não somos melhores do que nenhum outro. Somos diferentes. Por causa da pessoa de Jesus, pelo Espírito Santo em nossas vidas. Terceiro lugar, também mostra que vencemos barreiras e empecilhos que estavam em nosso caminho. Então, as barreiras, os empecilhos, os obstáculos que estavam nos impedindo, mas pelo sangue de Jesus nos aproximamos. Quebramos, a barreira caiu por terra. É só os irmãos verem que este negócio é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Quando nós vemos Zaqueu, precisou quebrar a barreira para se aproximar de Jesus. A mulher samaritana precisou quebrar a barreira para se aproximar de Jesus. E outros que você vai encontrar, muitos por aí. E por último, como gentil,
que sou? Qual é o meu sentimento neste momento? Gratidão. Eu sou eternamente agradecido a Deus pelo favor imerecido que Ele me fez. Porque de onde eu vim, viu por que Paulo fez questão de abordar a situação dos gentios? Para que eles acordassem, para que eles vissem do buraco, da lama, do charco de lodo que eles tinham saído. E agora, olha a posição que o Senhor lhe garantiu. Que Deus em Cristo te abençoe, querido irmão, amigo, faça um compromisso sério com Jesus enquanto pode. Acorda antes que seja tarde demais. Amém. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Pastor Jair, suas considerações finais? É muito interessante essa citação do pastor Benedito, e essa mudança radical na vida cristã só foi possível pela cruz, né? Pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, é impossível desanexar a cruz desta realidade da nossa transformação. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, né? Não há necessidade de nenhum outro, porque foi consumado. Então, eu quero agradecer. Deus continue abençoando os irmãos. Fiquem firmes, porque com Cristo, né, a vida ela é maravilhosa. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Meus queridos irmãos, nós podemos concluir com essa lição que o apóstolo Paulo, ele apresenta um problema dos gentios, porém, ele apresenta a solução, que a solução está em Cristo Jesus. Antes nós tínhamos uma vida, como nossos pastores explanaram muito bem na lição de hoje, nós tínhamos uma vida de calamidade, caótica, pecado, imundice, mas através da intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, nós fomos alcançados pela sua misericórdia através do Senhor Jesus Cristo. E o comentarista, ele conclui assim: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados, sem esperança e longe de Deus. Hoje o nosso cenário é totalmente diferente. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, como nós já aprendemos, que a circuncisão, ela vem do coração, ela é espiritual, e aproximou-nos de Cristo e de Israel. Por isso que a Bíblia orienta a gente a orar por Israel, amar Israel. E inclui-nos na esperança da promessa e revelou-nos a nós o único verdadeiro Deus. E aqui eu quero encerrar minha participação, desejando a todas as mães um feliz Dia das Mães, as mamães da Ádeba, do nosso campo. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente você, mamãe, e que a graça e as bênçãos e as copiosas bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Infelizmente nós não podemos nos abraçar, porém receba o nosso abraço da nossa EBD, aqui da sede, do nosso campo, especialmente para as mamães. Que Deus abençoe, e lembrando que no próximo domingo os alunos da EBD aqui da sede poderão retirar as suas revistas logo após a nossa escola dominical online. A partir das 10 horas nós estaremos aqui. Convoco também a todos os secretários a estarem conosco no próximo domingo para distribuirmos as lições. Então você que encomendou a sua lição e ainda não retirou, nós estaremos aqui como plantão domingo próximo das 10 até o meio-dia entregando as lições. Que Deus em Cristo abençoe e até a próxima EBD Online no próximo domingo, se assim Deus permitir. Graças a Deus, Deus abençoe, pastores, por essa lição tão enriquecedora para nós. Amém. Eu estava a pensar que os gentios, por mais que eles não serviam a Deus verdadeiros, eles tinham outros deuses que eles serviam, conforme a nossa lição está nos ensinando. Dr. Wisby, comentário bíblico expositivo, vai dizer que
Filosofias daquela época, as vãs filosofias, as religiões eram incapazes de ajudar o ser humano a ter uma vida transformada e se achegar a Deus. Depois Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: não querer que vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque era a condição dos gentios sem Deus no mundo, né? Essa eles acreditavam numa panteão de deuses que não levava a uma vida transformada. E fica aqui, nessa nossa finalização, uma palavra de advertência para você que está nos ouvindo, né? A vida que você tem vivido realmente tem transformado a sua vida? Realmente o evangelho que você tem vivido tem feito de você uma nova criatura? Se não tem feito, infelizmente, isso não é o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo transforma o ser humano, né? Muda a condição do ser humano, como Paulo apresenta aqui, essa mudança na vida dos gentios, conforme o senhor colocou, pastor Benedito, né? Agora vocês estão mais perto, agora vós sois de Cristo. Tinha um ditado, pastor Jairo, que corria em Atenas, que era mais fácil achar um Deus em Atenas do que um homem em Atenas, né? E Paulo faz dessa oportunidade, quando chega naquele panteão de Deus, que ele vê lá Deus tal, Deus tal, Deus tal, ele vê lá altar ao Deus desconhecido. Paulo diz: essa é a oportunidade, eles não conhecem a Cristo, eu vou pregar sobre Jesus, que é esse Deus desconhecido. E diz a Bíblia, né, os irmãos lendo Atos dos Apóstolos, que a mensagem de Paulo correu, né, por toda a cidade de Éfeso, né, sobre o Deus desconhecido, era o altar que eles não conheciam a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida, pela comentário de cada um de vocês. Deus continue abençoando vocês. Amém. Muito obrigado. Agradecer a você, meu amado, querido irmão, amigo, que esteve conosco nessa manhã aqui por quase uma hora, podendo aprender a palavra de Deus, e com certeza não tenho dúvida de que o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração através dessa mensagem. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente Leidir Ribeiro pela oportunidade de estarmos aqui para expor a palavra do Senhor nosso Deus. Reiteramos aqui as nossas felicitações a todas as nossas mães que estão nos assistindo e todas as nossas mães do nosso país, especialmente da nossa ADBA. Deus continue abençoando você neste dia. Não se esqueça, logo mais às 19 horas, grande culto de ministração, pregação da palavra de Deus. Nosso pastor Leidir Aparecido de Souza Ribeiro estará aqui juntamente com alguns irmãos, ao vivo, transmitindo uma mensagem de Deus aos vossos corações. Deus continue abençoando você, esperando você no próximo domingo. Compartilhe nas redes sociais. Esta aula está aí no Facebook, no YouTube. Você pode estar compartilhando para que outros que não assistiram possam também ser abençoados. Fiquem na paz do Senhor Jesus.